Pastor Samuel é o professor nosso, e eu só não estou mais feliz por causa do temor, mas estamos alegres em poder estar juntos e poder glorificar ao nome do nosso Deus. Eu trago no meu coração muita gratidão a Deus pela igreja em que Ele me dá o privilégio de servi-lo, porque nós não somos nada sem a igreja. E cada vez que Deus me dá a oportunidade, por todos os lugares que Ele tem me levado, eu tenho que agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Eu, junto com a minha família, nós estamos na cidade de Indaiatuba, mas já há alguns anos nós servimos a Deus junto com os povos africanos. Nós temos um projeto já há 5 anos chamado Amigos da África, e atualmente nós estamos trabalhando em 7 países e cuidamos de crianças, trabalhamos com liderança e temos uma igreja. Esta igreja ela é africana, mas nós que treinamos os seus líderes entre os pigmeus do Congo. E Deus, irmãos, tem nos abençoado de uma forma muito grande ali. Hoje nós temos também orfanatos, 3 orfanatos na África, um em Moçambique, outro em Ruanda e outro em Angola. E cuidamos no total de aproximadamente 500 crianças. E o Senhor tem abençoado de uma forma muito especial estas crianças ali. Recebemos em outubro do ano passado, pela Unicef de Moçambique, o reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo. E isso tem facilitado a questão da pregação do Evangelho, que esse é o objetivo maior nosso lá. Nós temos um trabalho com os pigmeus também, e este trabalho recebeu o reconhecimento do governo do Congo, e a situação foi tão fantástica que o próprio ministro da saúde hoje é cristão, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu queria que os irmãos estivessem orando por nós, por todos os desafios que nós temos, porque nós estamos sonhando com coisas grandes, e nós só podemos sonhar com coisas grandes tendo a bênção de Deus sobre a nossa vida e tendo a bênção da igreja sobre nós. Então eu me sinto muito feliz e muito agradecido a Deus e ao nosso pastor pelo privilégio de poder estar aqui, pastor. Meus amados, eu queria refletir com os irmãos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 21, eu quero falar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, e eu queria compartilhar isso com vocês. Filipenses capítulo de número 4, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus: Todos saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Mas principalmente os que são da casa de César. Quantos amam a palavra de Deus que podem dizer glória a Deus? Irmãos, eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é inspiração para mim. Cada vez que eu tenho a oportunidade de ler, refletir, meditar, absorver as coisas que Paulo traz através das suas cartas, eu sinto-me muito edificado. Paulo, apóstolo, pastor, missionário, Paulo conhecia de tudo um pouco. E as cartas de Paulo, elas são fantásticas porque elas transmitem para nós, elas trazem para o nosso coração revelações profundas e transformadoras da palavra de Deus. Paulo tinha uma característica em todas as suas cartas. Paulo, quando ele começava a escrever, ele agradecia a Deus. Todas as cartas do apóstolo Paulo começam com uma oração de gratidão, começa com um hino de ações de graça,
Ele agradecia a Deus pelo fato de servi-lo, ele agradecia a Deus pelo fato de tê-lo chamado para o apostolado, ele agradecia a Deus pelo fato de ter feito dele um servo. Todas as cartas ele começa agradecendo a Deus. E Paulo termina as cartas também, sempre da mesma maneira. Se ele começa as cartas agradecendo a Deus, ele termina as suas cartas agradecendo as pessoas que estavam com ele. Nós não somos nada e não podemos fazer nada se a unção de Deus não estiver sobre nós. E não somos nada e não podemos fazer nada se não tivermos pessoas de Deus para nos ajudar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sem unção. E ninguém chega a lugar nenhum sem amigo. Eu tenho tido essa experiência. Por mais que você sonhe, por mais que você ambicione chegar, baseado inclusive nas promessas que você tem, se você não tiver pessoas do teu lado que sonhem com você e que dê cobertura para aquilo que você almeja fazer, você não chega a lugar nenhum. Paulo tinha uma consciência muito grave a respeito disso. Ele começava dizendo: olha, eu dou graças a Deus pelo que eu sou, no começo das cartas. E ele terminava dizendo: eu só sou o que sou por causa de Deus, mas por causa das pessoas que Deus colocou no meu caminho. Eu queria que você começasse a refletir sobre isso. Às vezes nós temos todo o potencial de Deus, mas nós esquecemos que não somos nada sem as pessoas que Deus coloca do nosso caminho. A carta aos Filipenses é uma carta do cárcere. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, Paulo está preso. E Paulo, como de costume, termina a carta aos Filipenses agradecendo as pessoas que estão com ele, agradecendo as pessoas que fizeram com que ele chegasse aonde chegou, agradecendo as pessoas pelo fato de orarem por ele, de acompanharem o seu ministério, de ofertarem a ele, de estarem com ele e de passarem a tristeza das suas prisões e as alegrias dos seus sucessos com ele. Mas na carta aos Filipenses, Paulo, ele começa a mandar lembranças. É aquela coisa, eu me lembro que eu escrevia as cartas da minha avó não sabia ler, e quando eu era garotinho, ela ditava as cartas, e ela começava então, quando terminava de escrever as cartas para os meus tios, meus filhos, ela dizia assim: olha, bota aí na carta, Marcelo, que a dona Maria, vizinha aqui, que gosta tanto do fulano, seu tio, ela está mandando saudação, um abraço para ele. Olha, escreve aí também que o seu Zé lá da venda, e o seu Zé da venda sempre mandava mesmo, está mandando cumprimentá-lo. E Paulo aqui na carta aos Filipenses, usando esta linguagem, ele está dizendo: olha, pessoal que está aqui comigo, que me acompanha, que me visita, eles vos saúdam, todos os santos vos saúdam. E Paulo, ele faz a ênfase a um grupo de pessoas, e ele diz: principalmente os que são da casa de César. A casa de César era o palácio do imperador romano. A casa de César era o lugar aonde o imperador vivia. O contexto do apóstolo Paulo era o contexto do Império Romano. Paulo estava preso numa prisão romana, e Paulo está dizendo para os crentes de Filipenses: olha, gente, aqui tem um grupo de crentes, tem um grupo de santos, que eles não estão aqui comigo, eles nem estão nas nossas igrejas aqui, mas eu posso afirmar uma coisa a vocês: eles também são santos, estão lá na casa de César. Quais as lições, irmãos? É isso que eu quero compartilhar com vocês, que esse texto de Paulo nos ensina sobre o nosso comportamento como cristão. A casa de César, irmãos, era um império, era um palácio. Dentro do palácio havia todo tipo de sordidez que você puder imaginar. Dentro do palácio havia prostituição. Dentro do palácio havia imoralidade sexual de todos os níveis, idolatria, porque o próprio César
era um Deus, era considerado um Deus. O título de César conjugava numa só pessoa todo tipo de autoridade política e espiritual. Falar de outro Deus diante de César era trazer para cima de si sentença de morte. O palácio imperial era o pior lugar para um crente viver. O palácio imperial era um lugar que nós costumamos dizer, ou costumávamos dizer, porque essa mentalidade está mudando, dizer ali não é lugar de crente. Ali aconteciam orgias, ali aconteciam as depravações, os assassinatos, as tramas, o ambiente era impróprio para santo. Mas Paulo está dizendo que na casa de César tinha santo. Pastor Satiro, quais são as implicações para a minha vida? São 3 apenas que eu quero compartilhar com você. Primeira implicação de ser santo na casa de César é que Deus não aceita o ambiente que você vive, o ambiente da sua existência, como desculpa para você não ser a bênção que Ele fez de você. Não adianta dizer: Senhor, a coisa para mim não vai, é por causa do lugar que eu estou vivendo. Porque se você está num ambiente parecido com a casa de César, Deus nesse ambiente quer ter